Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar sobre um personagem da Bíblia que acho que todos nós conhecemos. A gente vai falar sobre Caleb. Então, resumindo a história, o povo hebreu sai do Egito, passa 40 anos no deserto. Lá, quando eles estão prestes a atravessar o Rio Jordão, acontece uma situação de enviarem homens para espiar as cidades que eles iam entrar, e dos 12 homens, 10 ficam com medo, 2 decidem acreditar no tamanho do Deus que eles serviam, e esses 2 homens são Josué e Caleb. Então a gente vai falar sobre isso hoje, e a gente vai entender o que acontece depois que eu confio em Deus. A gente vai falar sobre a recompensa da perseverança. Amém? Então, a gente começa essa mensagem tendo que entender que Deus ele tem um amor incondicional por nós, até mesmo porque Ele é amor. Ele sendo amor, Ele não sabe amar de outra forma. Eu demorei 30 anos para entender por que Deus amava a gente de maneira incondicional. Porque eu não pensava sobre o amor a mim. Porque eu olhava para o mundo e pensava assim, como um religioso, e pensava assim, mas como Deus ama um assassino, como Deus ama um bandido, como Deus ama um agressor, como Deus ama um mentiroso, uma pessoa que é infiel com a sua família, infiel com seus amigos. E aí a Isabela nasceu, e aí eu percebi que não importava o erro que ela cometia, a malcriação ou a desobediência, não importava. Aquilo não me fazia amar ela menos. E aí, a partir desse momento que eu experimentei a paternidade, eu comecei a entender esse amor maravilhoso de Deus. Então, ele sendo amor, ele só conhece o amor. Ele não sabe amar de outra forma. Da mesma maneira que para os meus filhos, não importa os erros que eles cometam, eu vou continuar amando da mesma forma. Os erros e acertos que a gente comete não aumentam nem diminuem o amor de Deus por nós. A gente tem que começar a entender essa mensagem através disso. E quando a gente se rende a esse amor, não tem tragédia, não tem ameaça, não tem problema que vai nos destruir. Esse amor, ele nos liberta de tudo isso. Ele nos faz olhar para as coisas acima das circunstâncias. Esse amor, ele está acima da sede de aceitação que às vezes a gente tem. Esse amor, ele está acima da sede de aprovação que às vezes a gente tem, de ser reconhecido pelos outros. Esse amor, ele cura as feridas recentes, as feridas antigas, as feridas que às vezes a gente tenta esconder no nosso coração. Falamos disso há algumas semanas. Aquelas feridas que a gente prefere, aquela dor que a gente prefere não olhar e fingir que ela não existe. O amor de Deus cura essas também. E esse amor, ele é tão maravilhoso que ele nos constrange e ele nos conduz ao arrependimento. Olha que interessante isso. Se o amor de Deus fosse condicional, se o amor de Deus aumentasse ou diminuísse de acordo com as nossas atitudes, provavelmente ele não nos conduziria ao arrependimento. Por que a gente se arrepende? Porque a gente peca contra Deus, ele continua nos amando, a gente fica constrangido e a gente pensa, cara, como é que eu posso estar fazendo isso com Deus? Como é que eu posso estar cometendo esse pecado? Aí a gente se arrepende. Isso é maravilhoso. E se o amor de Deus nos conduz ao arrependimento,
ele acaba nos conectando ao nosso destino, conectando ao nosso futuro. E esse é o teor da mensagem de hoje. Quando a gente entende esse amor, a gente começa um relacionamento com Deus e a gente se torna, então, convicto daquilo que Deus tem para nós. Por isso que o amor, conduzindo ao arrependimento, nos conecta com o nosso futuro. Porque a hora que a gente se arrepende, a hora que a gente aceita esse amor, a gente tem convicção de que Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida, e a gente tem convicção de que a gente vai alcançar esse amor, que a gente vai alcançar, esse propósito, a gente vai alcançar esse objetivo. E a gente para de sentir medo se as promessas de Deus vão se cumprir. Faz sentido o que eu estou falando? A gente para de se questionar se aquilo que Deus um dia revelou que a gente ia receber, se aquilo vai acontecer. Então, voltando lá para a história do povo hebreu, lá para Josué e Caleb. Então, Deus toma esse povo hebreu para si e ele transforma esse povo hebreu no modelo para o mundo. É isso que Deus queria, que esse povo hebreu fosse o bom exemplo, o bom testemunho para os outros povos. E aí ele tinha um plano. E o plano que Deus tinha com esse povo era revelar o seu amor ao mundo. Deus queria mostrar ao mundo como ele podia ser bom. Como o amor dele ia abençoar a vida de cada um. E mais adiante, através desse povo, Deus queria trazer a revelação de Cristo. Através daquele povo, Deus queria trazer a revelação do dia que ele enviaria o seu Filho único para morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados. Além disso, Deus tinha um propósito específico com o povo hebreu. E esse propósito está lá na Bíblia. E é o que a gente vai ler lá desde Gênesis até Números. E dali segue o desenrolar da história. Por isso não quer dizer que o povo de Israel, ou o povo hebreu, por ele ter sido escolhido por Deus, ele estava livre de tribulações, perseguições, dificuldades. Na verdade, o que a gente vê em toda a história desse povo é exatamente o contrário. Ele foi escolhido e, por ser escolhido, ele começa a passar por tribulações e perseguições. Ele começa a enfrentar dificuldades. Isso não quer dizer que não é porque o povo é de Deus que é tudo perfeito. Isso não quer dizer que, porque nós somos o seu povo, porque a gente se entrega para ele, vai ser tudo perfeito e fácil na nossa vida. É uma das ilusões que a gente tem. Agora que eu me entrego para Deus, agora que eu levo uma vida santificada, agora que eu abri mão do pecado, agora que eu abri mão do vício, agora que eu estou tratando das minhas feridas, agora que eu estou liberando perdão, agora que eu estou pedindo perdão, agora minha vida vai voar. Vai ser tudo perfeito, tudo maravilhoso. O que a gente aprende com a Bíblia é o contrário. O povo de Israel, na época ainda chamado de povo hebreu, ele passou por, se discute lá se foram 2 séculos, 4 séculos como escravo, mas o fato foram dezenas e dezenas de anos, foram algumas gerações que eles foram escravos no Egito. E aí Deus livra eles e promete levar eles para uma terra abençoada. Todo mundo lembra disso, sim ou não? Só que aí, galera, quando a gente olha para essa parte da história, a gente costuma a dar muita atenção para a libertação em si. Porque a libertação em si é onde a gente observa toda a glória e todo o poder de Deus. Então a gente lê essa passagem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é:
o poder de Deus, a glória de Deus. Só que eu quero que a gente faça uma reflexão um pouco diferente hoje. Porque maior que o processo da libertação é o propósito da libertação. Com qual propósito Deus tirou o povo do Egito? Alguns de vocês vão lembrar que em todo esse processo, desde a saída do Egito até a entrada na Terra Prometida, quantas vezes, teve uma célula que eu falei só disso, quantas vezes o povo murmurou e falou, seria bom que tivesse voltado para o Egito. Se o que for, aquilo que é maior nessa história fosse o processo da libertação, a libertação em si, quando o povo chegou no Egito, Deus podia lavar as mãos e falar, agora eu já mostrei meu poder, agora eu já mostrei a minha glória, agora, galera, vocês se virem. Vocês dão um jeito de sobreviver no deserto. Mas maior que a libertação era o propósito. Faz sentido o que eu estou falando? E qual era o propósito? O propósito era o lugar para onde Deus queria levar aquele povo depois da libertação. E é assim na nossa vida. Maior do que o processo que acontece na nossa vida, os processos que vão acontecer. Maior do que isso é o propósito. É para onde Deus vai nos levar depois. Deus vai nos levar depois de passar por esse processo. Entre o povo e a Terra Prometida, ou seja, o propósito, teve o deserto, teve o processo. Então vamos lá. Vamos ler agora uma passagem de Números, que está lá no capítulo 13, e eu vou ler os versículos 25 a 33. Então ali, em menos de 2 anos no deserto, o povo chega nesse lugar chamado Cádiz Barneia. Então vamos ver o que está escrito lá. Então, Números 13, de 25 a 26. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. Eles lhe apresentaram os frutos trazidos da terra e deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Deus. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos, a nós e a eles, gafanhotos. Então, muitos de nós conhecem esses relatos nessas escrituras, que foi o que eu resumi lá no início. Então a gente vê que 10 espias
estavam lá pessimistas diante daquele cenário, dizendo que eles não iam conseguir tomar conta da terra por conta do que eles viram. Um povo forte, um povo grande, cidade fortificada, povos em regiões estratégicas, povos guerreiros, regiões estratégicas no alto da montanha. E aí Caleb manda todo mundo calar a boca. É isso que ele faz. Quando diz que ele cala a congregação, ali Caleb manda todo mundo calar a boca. E ele foi um personagem que surgiu na Bíblia justamente nesse momento. A gente não sabia de Caleb antes. Mas nesse momento que Moisés envia um espia de cada tribo para espiar a Terra Prometida, então surge Caleb, que representava a tribo de Judá. Alguém já pesquisou o significado do nome de Caleb? Alguém lembra? É bem interessante. Porque a gente tem que lembrar que naquela época, a cultura, o normal, era dar nome por causa do significado, né? Se dava nome para as pessoas ou nome para os lugares, de acordo com o significado. E olha que profético era o nome de Caleb. Olha como o nome dele transformou a vida dele, porque a tradução em hebraico seria é fiel como um cão. Então a congregação está lá difamando a terra, que Deus falava, essa terra emana leite e mel. É para lá que eu quero que vocês vão. Aqueles 10 homens começam a difamar e falar o contrário. Não. Nessa terra, as pessoas são devoradas. E aí Caleb começa a latir na frente de todo mundo. E manda a galera calar a boca. Alguém como Caleb, nesse momento, então, demonstra fidelidade mesmo quando todos desistiram. Ele demonstra fidelidade mesmo quando aquilo que dá para ver, aquilo que dá para entender, a racionalidade mostra o contrário. E quer saber uma coisa? Deus nunca despreza pessoas com atitudes de posicionamento como Caleb. Então, galera, quer começar a entender a recompensa que Deus tem para a tua vida? Começa a ser como Caleb. Não importa o tamanho da dificuldade que você está vendo. Não importa o tamanho do povo que está à tua frente. Não importa o tamanho das preocupações. Você manda tudo isso parar, toda a situação calar a boca, se acalma a sua alma, se acalma o seu coração, e você diz, se Deus falou que isso vai ser resolvido, vai ser resolvido, por mais que eu hoje não enxergue e não entenda. Se Deus falou que um dia eu vou receber isso, eu vou receber isso. Por mais que o mundo esteja me falando o contrário. Amém? Deus não responde fidelidade com indiferença, mas ele responde com graça. Por quê? Porque mesmo que a nossa fé esteja alinhada e a gente fale exatamente o que eu acabei de dizer, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho dos povos, a gente vai ter vitória. Ainda assim, Deus não era obrigado a nos dar nada, sim ou não? Mas ele responde com graça. Aí ele nos abençoa, sem medida. E qual é a missão de Caleb? Aos 40 anos, minha idade, então ele é escolhido para representar a sua tribo. E isso é um teste de confiança em fé. Confiança em fé. Vamos imaginar o seguinte. Eram 12 tribos, um homem por tribo, então 12 homens. Caleb, com a sua fé, percepção, visão, ele muda a história do povo hebreu. Olha como isso é forte. Olha como isso é forte. Qual teria sido o desenrolar daquela história se Caleb não tivesse mandado todo mundo calar a boca e dito, a gente vai conseguir? Qual teria sido o desenrolar? Deus já tinha prometido. Talvez eles ficariam mais 40 anos.
Porque Deus já tinha prometido. Mas talvez eles iam passar por outros processos. Ou talvez eles iam ficar mais 400 anos. Mas Caleb ali, ele dá um rumo para a história do povo. Por causa da fé e da fidelidade dele. Então eles partem lá dessa cidade chamada Cádiz Barneia. Eles passam por Hebron. Hebron está do ladinho ali do Mar Morto. Eles chegam num riacho. Olha que louco isso. Eles chegam num riacho. Olha o que é a terra que Deus prometeu. Eles chegam lá, tem um riacho. E aí eles encontram uma videira. E eles pegam um cacho. Eu vou repetir. Eles pegam um cacho de uva. Para quem não prestou atenção nesse versículo, passa desapercebido por isso. Mas quando os homens pegam esse cacho de uva, 2 têm que carregar o cacho pendurado num pedaço de pau. É isso que a Bíblia descreve. Por isso que essa terra é descrita como aquela que emana leite e mel. Um cacho de uva era tão grande que precisava de 2 homens para carregar. Olha que terra maravilhosa que eles estavam prestes a entrar. Mas 10 homens ignoraram isso e falaram: apesar da tua promessa, Deus, apesar de tudo que o Senhor fez para mim toda a minha vida, apesar de ter enviado maná do céu, ter me protegido de dia com a nuvem, ter me aquecido de noite com a coluna de fogo, apesar das 10 pragas no Egito, eu prefiro não acreditar que eu vou alcançar a promessa. E eu quero que agora cada um pense no seu próprio coração quantas vezes a gente não se comportou da mesma maneira. Quantas vezes a gente viu a mão de Deus sobre a nossa vida? A gente viu o sustento, a gente viu a intervenção de Deus, e a gente preferiu falar: Deus, apesar de tudo que o Senhor fez por mim até hoje, apesar da tua misericórdia, apesar da tua graça, apesar das tuas bênçãos, eu prefiro não acreditar que eu vou alcançar a tua promessa. Quantas vezes nós fomos um daqueles 10, ao invés de sermos Caleb? Quantas vezes? Eles levaram daquela terra ali do riacho onde eles estavam romãs, levaram figos. 40 dias depois eles estavam lá observando a terra. Então esses 12 homens retornam, eles trazem os frutos, eles confirmam que a terra é boa, eles confirmam que emana leite e mel, eles veem que ali eles podem prosperar, que eles vão prosperar, que está de maneira objetiva à frente deles a promessa do próprio Deus. Porém, o que eles falam? A gente não pode possuir como Deus disse, porque a terra está cheia de gigante. E sabe o que é mais triste de tudo isso? É que eles falam assim: eles nos veem como gafanhotos. E a gente também se vê como gafanhotos na frente deles. Aquele povo que via eles como gafanhoto não conhecia Deus. Tá tudo bem. Povo de gigante, forte, fortalezas. Tá tudo bem ver um monte de peregrino no deserto como gafanhoto. Mas eles, filhos do Deus Todo-Poderoso, depois de tudo que eles passaram, 40 anos observando diariamente a provisão de Deus, eles se verem como gafanhotos, é o que entristece o coração de Deus. É o que entristece Moisés, é o que entristece Josué, é o que entristece Caleb. A promessa de Deus é para todos e mesmo assim, muitos de nós oscilam entre fé e incredulidade. A promessa é para todos, só que nem todos vão ver a promessa de Deus se cumprindo. É por causa de alguma distinção de Deus? Não. Uns vão morrer no deserto, outros vão entrar na terra, vão alcançar a promessa, vão beber leite e mel. Mas o que determina o resultado? O que determina o resultado final é fé ou incredulidade. De qual lado você está?
Deus tem um propósito para a gente aqui na Terra. E vai além de nos salvar. Deus, ele quer se relacionar com a gente. Ele quer nos usar. Ele quer que o amor dele seja derramado sobre as nossas vidas. Caleb não concorda com o relato dos outros, dado a Moisés, a respeito da terra prometida. A incredulidade levou a maioria dos filhos de Israel a desânimo e murmuração. Eu vou explicar isso aqui. Estava o povo de Israel todo escutando a conversa. 10 contaminam o povo. 10 contaminam centenas de milhares que estavam no deserto 40 anos esperando aquele dia. 10 levam o povo à incredulidade, murmuração. Olha como a gente é responsável. Olha o tamanho da nossa responsabilidade em ser fiel a Deus, ter fé e acreditar na promessa. Porque a gente pode levar todos que estão à nossa volta a murmurar e a questionar Deus. Eles focaram no gigante. Esses 10 focaram no gigante. Depois o povo de Israel focou nos gigantes. Mas só um pouquinho. Qual é o tamanho de Deus? Eles esqueceram disso. Eles focam nos gigantes, eles focam nas fortalezas, mas eles esquecem do tamanho de Deus. Mais uma vez, quantas vezes a gente esquece o tamanho de Deus? A gente não foi chamado para reagir às trevas. A gente não foi chamado para olhar as trevas e reagir. Porque ali a gente talvez se veja como gafanhoto. Mas a gente tem uma chamada de Deus, a gente tem um chamado de Deus sobre as nossas vidas. E a hora que a gente entende e aceita isso, a gente passa a ser o gigante. Muitas vezes a gente não alcança o que a gente espera porque a gente desiste antes do rompimento. Então a perseverança não nos deixa desistir até que aconteça o rompimento. A gente precisa perseverar. A gente tem que aprender a blindar a nossa fé. A gente não pode desistir porque ficou difícil. Ninguém escreve história desistindo. Caleb não desistiu e por isso que ele mudou o rumo daquele povo. A gente não vai mudar o rumo da nossa vida se a gente continuar desistindo perante as dificuldades. A nossa atmosfera é criada no meio do amor de Deus. Ele nos ama, ele é nosso Pai, ele vai cuidar de tudo. Quantas vezes ele fala isso nas Escrituras? Isso quer dizer que a nossa atmosfera ela é mais forte que os incrédulos. A nossa atmosfera ela é mais forte do que aqueles que murmuram, aqueles que tentam nos desanimar. A gente precisa ser mais forte que isso. Se Caleb tivesse se deixar influenciar, ele teria morrido no deserto com os outros. Sempre vão ter pessoas reclamando, murmurando, se revoltando contra Deus. Em qualquer ambiente. Quem viu aí, eu vi esses dias, a gente queria que a Bela visse com a gente, Deus não está morto. A gente viu o 1 e o 2. Para quem viu o filme, a gente viu o 1 e o 2. A gente só viu o 1? É verdade, a gente só viu o 1. O 2 a gente tem que ver ainda. E no 1, aquele professor... tem o novo 3. Isso. Nesse filme, então, Deus não está morto 1, tem um professor que tenta, desde o primeiro dia de aula, convencer todo mundo que Deus não existe. Aniquilar a fé. Mas por quê? Porque um dia ele desistiu da fé. E aí todo estudante que entra na sala dele quer fazer que desista também. Imagina se Caleb se deixasse um murmurador, alguém que desistiu, mudar o seu coração. A cultura do céu é diferente da cultura da terra. A cultura desse século é uma cultura de desistência. Quanto mimimi tem aí fora? É sempre culpa dos outros, então eu desisto e começo a culpar os outros. Na minha geração, quando eu era adolescente, tudo que eu escutava é: qual é o teu sonho? Você tem que ir com tudo pra cima. Você tem que ir até o fim, você tem que tentar.
Você vai cair, você vai levantar. O que a gente vê hoje? Só murmuração. Não tem mais essa coisa do sonho. O que você quer ser? Qual a sua profissão? Eu vou ir. Eu tive uma amiga que prestou vestibular 5 vezes para conseguir começar com medicina. 5 anos depois de se formar. 5 anos. Hoje, vamos botar a culpa em quem fez a prova porque estava difícil demais. A gente não pode desistir. Se a gente começa algo, a gente tem que terminar. Se a gente começou a nossa caminhada em direção à promessa que Deus nos deu, não deixa nada te parar no meio do caminho. Sempre vai ter um Golias. Mas é a tua opção em se tornar um Davi ou se tornar um soldado medroso que ficou lá dentro da barraca, escondido. A gente sempre vai, na caminhada com Deus, se deparar com situação desafiadora. Sempre. Isso acontece para que a gente não esqueça. Isso aqui é super forte, galera. Levem isso no coração de vocês. Por que existem esses processos? Por que os processos são dolorosos? Por que a gente não pode sair daqui direto para a promessa? Olha que fácil. Deus poderia fazer? Sim. Falamos disso na semana passada. Só que se a gente sair daqui direto para a promessa, a gente começa a achar que foi a gente. Porque a gente não precisa de Deus no meio do caminho. Faz sentido? Se eu digo assim, eu quero atingir esse objetivo. Eu vou ali fora agora, e aí meu objetivo eu quero dar para minha família um lugar seguro e bonito para morar. Aí, eu vou ali fora, é fácil resolver. Eu vou ali fora, pego um empréstimo no banco e se eu vou conseguir pagar ou não, tanto faz, eu pego um empréstimo no banco, compro uma casa, ok. Aí eu sou super abençoado na casa. Qual é a primeira coisa que eu vou pensar? Força do meu braço. Foi o meu trabalho. Eu estou trabalhando, eu peguei o empréstimo, eu comprei a casa. Deus não estava no meio do processo. Agora, eu também posso pensar assim. Eu hoje não consigo comprar essa casa. Eu não posso pegar o empréstimo porque eu não vou conseguir pagar. Eu não consigo. Mas eu vou colocar isso nas mãos de Deus. E aí Deus vai me dar um emprego melhor, vai me dar uma promoção. No meio desse processo, eu vou passar por dificuldade. Eu vou perder o emprego para eu ser chamado para outra empresa para ganhar um salário maior. Dali a 10 anos, eu posso comprar a casa. Aí eu passei 10 anos olhando todas as etapas às quais Deus estava ao meu lado. Aí eu começo a perceber que eu não sou Deus, mas que Ele me abençoa. Então existe processo para que a gente aprenda a ser dependente de Deus e não queira se igualar a Deus, como falamos semana passada, retrasada, que aconteceu com Adão. Faz sentido? Ninguém é maior que Deus. Se a gente está cheio da presença de Deus, nada pode nos intimidar. E se eu te falar, existe recompensa para isso. Deus promete várias vezes. Caleb sabia do seu valor para Deus. Independentemente do tempo que ele precisava esperar, quanto tempo ele esperou para ser chamado para representar a tribo? 40 anos, sim ou não? Alguém lembra quantos anos ele esperou para receber a promessa de Deus, que era a terra que ele colocou os pés? Hã? Quase. Deus fala, quando você atravessar essa terra, o lugar que você colocar o seu pé é seu. Aí ele atravessa. Aí começam todos os conflitos com os povos e ele se estabelece naquela região. Aí chega um dia que Caleb fala assim, Senhor, hoje, agora que a gente já está situado, hoje eu quero te pedir a recompensa, a tua promessa. Que é aquele monte lá onde eu coloquei os pés. Sabe quanto tempo se passou? 45 anos. Se Caleb tivesse desistido lá na frente,
aquela geração provavelmente não teria entrado na Terra Prometida. Depois que entrou, se ele tivesse existido no meio do processo, talvez o povo não tivesse conseguido se estabelecer ali. E só para ficar claro, o povo estava voltando para sua terra, porque aquela terra já tinha sido daquele povo. Lembra que eles estavam naquela terra, aquela terra era deles, foram para o Egito, escravos no Egito, e estavam retornando para aquele seu lugar, e por isso se gerou esses conflitos. E se Caleb tivesse desistido, mesmo depois de atravessar o Rio Jordão, qual teria sido o rumo da história? Ninguém sabe. Olha como é importante não desistir. Sabe o que acontece com os desistentes? Olha que interessante. Lá antes de atravessar o Jordão, está escrito assim: então o povo começa a falar em matá-los a pedradas, quando a glória do Senhor surge sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. Galera, isso aqui, o povo não só nega a promessa de Deus, eles estão literalmente enxergando com seus próprios olhos, trouxeram frutos dessa terra, eles viram que é uma terra que emana leite e mel, eles estão enxergando com seus próprios olhos a promessa de Deus, eles preferem não acreditar que eles vão conseguir, e mais que isso, entre si eles falam: vamos matar Moisés, Josué e Caleb, a pedrada, e vamos voltar para o Egito. Quantos de nós não olharam para certos líderes e pensaram assim: cara, estão fazendo tudo errado, vamos sair da igreja, vamos abandonar Deus. Quantos no meio do caminho não passaram por isso? Se revoltaram contra a liderança, abriram mão da promessa e se afastaram de Deus. Eles queriam voltar para o Egito, matar Moisés, Josué e Caleb e voltar para o Egito. Por causa dos outros, Caleb teve que andar 40 anos pelo deserto. E quando ele nasceu, estava na época de eles entrarem na Terra Prometida. Mas por causa dos erros dos outros, ele pagou 40 anos de peregrinação no deserto. Aí ele chega ali na frente, 40 anos depois, e ele acredita na promessa de Deus e ainda assim o povo quer matar ele. E ele manda todo mundo calar a boca e diz: a gente vai conseguir. Qual foi a recompensa? O que eu acabei de falar. Está lá em Números 14, 24. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Então, aquela terra que Caleb colocou os pés depois que atravessaram o Jordão. Deus está falando: porque tu foi fiel, Caleb. Tu vai entrar nessa terra e todos os teus descendentes vão herdar, eles vão morar, essa terra vai ser deles. É assim que Deus presenteia aquele que é fiel, aquele que não duvida das promessas e dos planos de Deus. Ele continuava focando em Deus, e assim a gente precisa continuar focando em Cristo, amém? Caleb conservou o coração puro e limpo apesar dos processos. Ele se mostrou firme e constante, Deus recompensou ele. E é isso que Deus está procurando. No meio de nós, no meio da terra, Deus está procurando por Calebes. E hoje eu quero relembrar a cada um de vocês que é escolha individual. Cabe somente a cada um de vocês em escolher: eu vou ser Caleb ou não. Cabe a cada um de vocês acreditar que aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. E se você não sabe ainda o que Deus te prometeu, se você se perdeu no meio do caminho, você tem que se lembrar aquilo que eu falei lá no início. Maior
do que o processo é o propósito. Existe um propósito maior na tua vida. Você precisa acreditar nisso, ser firme nisso. Ter isso no coração apesar das dificuldades. Deus permite deserto e nos leva a extremos, lugares sombrios, onde a gente vai sentir sozinho, sim, mas é justamente lá que a gente exercita a nossa fé. Quando nosso coração está pressionado por incerteza, angústia, é lá que a gente exercita a nossa fé. Então a gente não pode deixar isso sufocar a nossa esperança. Porque isso é só o processo. Isso não é o fim da linha. Para alcançar a terra, a gente precisa saber esperar. Para alcançar a terra, tem a hora certa de Deus. Tem a hora certa e a hora perfeita é a hora de Deus, não é a nossa hora. O problema, que é para mim também um problema, é que não é fácil ser paciente, né? É bem difícil ser paciente. Josué, naquele cenário, ele assume a liderança após a morte de Moisés. Então, toda a região da Canaã é conquistada pelo povo hebreu, naquele lugar, e aí chega o momento de distribuir as terras. E aí vamos ler lá, Josué 14, 10 e 12. 10 a 12. Desde então o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Todavia, me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Agora, pois, dê-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins e suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Galera, é isso. Se a nossa fé ela persiste, a gente vai olhar para o problema, para a preocupação e vai dizer, Deus, se chegou a hora, eu quero conquistar isso. Tira isso da minha frente, de uma vez por todas. Que a bênção seja entregue. Quando a gente sonha e espera em Deus, a gente fica como Caleb, cheio de vida, esperança, fé. A nossa fé não envelhece. Caleb teve que esperar 45 anos. Quanto tempo você está disposto a esperar pela tua promessa? O que você vai fazer nos próximos anos até você alcançar a promessa? Entrega isso para Deus no teu coração hoje. Exercita a fé. Deus, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo fiel. A promessa está lá no mesmo lugar. E se a fé for exercitada, nada vai te parar no meio do caminho, amém?